Palavra com a Lilian, por favor. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesta casa. Peço desculpas se em algum momento eu gaguejar ou me emocionar, porque o assunto que eu vou trazer mexe muito com os meus sentimentos. Eu gostaria de iniciar invocando as bênçãos de Deus Pai para que esta audiência pública seja conduzida para um bem maior, o bem-estar do povo brasileiro. Senhoras e senhores, quem vos fala é uma mãe que vem a esta casa expor a dor e seus anseios, os quais espero sejam ouvidos com razão e emoção. Sou um ser humano. Independente do cargo que ocupamos na política ou no trabalho, temos basicamente as mesmas necessidades, ou seja, todos aqui necessitam de alimento, sono e abrigo. Acredito piamente que nós temos as nossas necessidades primárias completamente atendidas. Peço perdão interrompendo a Lília, mas eu faço questão da presença da deputada Keiko Ota, que é um símbolo da luta contra a impunidade no Brasil, para que honre esta mesa. Como somos uma espécie animal, que recebemos de Deus ou da natureza a capacidade de pensar, somos portadores de raciocínio. Partindo desse princípio, somos seres que podemos analisar os nossos sentimentos, desejos e frustrações. Pelo fato de ser humana e mulher, consegui a plenitude de ser mãe. E esta é a razão principal de estar aqui nesta casa falando para os senhores parlamentares. Os motivos que me trazem aqui extrapolam a questão da humanidade e da maternidade. Sou também cidadã, trabalhadora e cumpridora dos meus deveres, dos quais tenho o maior orgulho. Trabalho há 30 anos como psicóloga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Sou casada há 25 anos e mãe. Até 10 meses atrás, mãe de 3 filhos. Digo até 10 meses atrás, porque em 30 de agosto de 2012, meu filho caçula, Breno Luide, foi vítima de latrocínio. Breno, com 18 anos de idade e cursando Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, juntamente com seu amigo de infância, Leonardo, foram sequestrados, torturados e assassinados com um tiro na cabeça. Pasmem, senhores. Leonardo, em virtude da greve da Universidade Federal do Rio Grande, estava nesse dia fatal prestando trabalho voluntário como acadêmico de Direito na Defensoria Pública Estadual de Mato Grosso do Sul. Sabem por que estes meninos foram barbaramente assassinados, senhores? Porque bandidos cruéis e inescrupulosos, com grande desejo de subir rapidamente na vida, escolheram o crime como carreira. Como já é de costume da bandidagem, o procedimento é o seguinte: fazem contato com pessoas no país vizinho, Bolívia. Essas criaturas fazem um acordo com os receptadores, levam um carro roubado para dentro da Bolívia e trocam por cocaína. Isso, no meu entender, se chama tráfico internacional de drogas. As vidas de meu filho amado e de seu amigo de infância seriam trocados por 3 quilos de cocaína. Gostaria de contar os detalhes da minha história para que os senhores possam avaliar a seriedade do meu pedido. 2 rapazes maravilhosos. Leonardo era estudante do curso de Direito, poeta, saudável e amoroso, com grandes planos para o futuro e para o Brasil. Breno era um filho maravilhoso, bondoso, pacífico, um menino muito culto, praticante de vários esportes, prezava principalmente a família e as amizades. E assim como Leonardo, tinha grandes planos para o futuro. Esses meninos maravilhosos foram arrancados de nossas vidas e da vida de seus amigos, causando um trauma profundo e desestruturando a vida de todos nós. Nossa cidade, Campo Grande, sofreu um abalo como nunca se viu antes. Houve uma revolta na população e uma indignação com a total falta de segurança a que estamos expostos. Partiu dos jovens campograndenses uma manifestação nas ruas que reuniu milhares de pessoas.
Isso aconteceu no dia seguinte ao enterro dos nossos filhos. Estávamos tão abalados, mas quando vimos aqueles jovens compartilhando conosco a nossa dor e nos chamando para uma caminhada pela paz, onde eles colocaram o nome de Eu Não Quero Ser o Próximo, e onde nessa passeata famílias inteiras e autoridades, inclusive o Dr. Odilon estava presente como pai, solidário com a nossa dor. Foi um momento que marcou a nossa vida. Vivemos num estado que faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Essa condição geográfica facilita muito o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Não temos a atuação efetiva dos direitos básicos a que temos direito enquanto cidadãos brasileiros pagadores de impostos. Isso é um desrespeito e uma afronta à nossa cidadania. É um descaso total para com a população de todos os estados que fazem divisa com outros países da América do Sul. Retomo aqui os direitos básicos que temos enquanto cidadãos desta nação. Acredito piamente que os senhores, confortavelmente sentados nas suas poltronas de parlamentares, e nós, a população sul-mato-grossense, não compartilhamos do mesmo benefício. Vocês estão distante da fronteira e nós estamos ali, na boca do lobo. Quem sofre de imediato o impacto dessa fronteira somos nós. Gostariam que atentassem muito para isso. Foi meu filho que foi assassinado e o sobrinho da Edna, que está aqui no lugar da Ângela, mãe do Leonardo. Nos falta, como podemos ver pelo Brasil todo, através das manifestações públicas, educação, saúde, segurança, transporte. A insatisfação do povo brasileiro é tão grande e está provocando atos e manifestações cada vez em maior número. Estamos assistindo todos os dias às manifestações que terminam em vandalismo. Eu acredito que todas essas manifestações decorrem de anos e anos e anos de insatisfação. O brasileiro não aguenta mais. Eu estou aqui reclamando de segurança, mas eu compartilho de todas as outras reclamações. É preciso que se pare o Brasil para olhar a voz desse povo. Por todos esses motivos e pela dor imensa que povoa nossas vidas, foi que resolvemos criar o movimento Mães da Fronteira. O objetivo primário deste movimento é preservar a memória de Breno e Leonardo, pois para nós pais é impossível aceitar que a morte estúpida e violenta de nossos filhos seja somente mais um número nas estatísticas escandalosas que temos, decorrentes do tráfico internacional de drogas que entra no Brasil pelo nosso Estado. A porta dos fundos do Brasil está muito mal fiscalizada. É necessário instaurar métodos modernos, com recursos tecnológicos, com logística, incrementar os meios de comunicação, treinar e preparar homens para atuar na área de fronteira. A segurança nacional requer a presença das Forças Armadas, através do Ministério da Defesa. Existem leis que foram criadas desde o ano de 1979 que regulamentam a faixa de fronteira e de como deve ser feita a segurança nacional. Em 2011, foi criado um plano estratégico de fronteiras, assinado pela nossa presidente Dilma Rousseff e o ministro José Eduardo Cardoso. Esse trabalho é excelente. No papel, ele é perfeito. E, incrementando o que o rapaz aqui apresentou antes, a gente percebe, e inclusive no ocorrido da morte dos nossos filhos, que a polícia, todas elas que participaram no crime dos nossos filhos, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos eles trabalharam com muito empenho, mas com os recursos que eles tinham. Então, o que falta mesmo vem do governo. É isso que falta. Recentemente, tivemos instalado a Operação Ágata, que eu não sei se os senhores acompanharam, mas nós ficamos muito orgulhosos de que finalmente vamos ter uma segurança na fronteira. Qual não foi a nossa decepção
quando soubemos que essa operação só seria instalada durante os períodos de Copa das Confederações, visita do Papa, Olimpíada e Copa do Mundo. Ou seja, é só para o turista. Para nós, que estamos lá, grudadinhos com esses países, com essas fronteiras abertas, tendo os nossos filhos assassinados, continuamos sem direito à proteção, à segurança nacional. É a nossa terra que está sendo invadida. São os nossos filhos que estão sendo assassinados. Os senhores estão provavelmente muito longe disso. E eu venho aqui para falar para vocês isso. Nós estamos lá e sofremos disso e precisamos que aqui em Brasília vocês olhem para as fronteiras como merecemos que seja olhado. Esses documentos são muito bem elaborados, prevêem todas as possibilidades de implementação das Forças Armadas e de todas as polícias para executarem um trabalho exemplar. Infelizmente, não saíram do papel. Chamo de porta dos fundos porque outras entradas internacionais contam com setores de imigração e aduana. Esses postos geralmente ficam nos maiores aeroportos do país, por onde passam turistas e pessoas importantes. Aparentemente, o país está adequadamente fiscalizado. Por isso, digo que a porta dos fundos está abandonada. A criminalidade vem aumentando velozmente, assustando de tal maneira as pessoas de bem que, por não termos uma cultura de violência, se amedrontam e se escondem atrás de muros altos, grades e cercas elétricas. Gastamos fortunas com vigilância monitorada, vigias e cães de guarda. Para quê? Somente para criarmos a ilusão de uma falsa segurança, pois o crime está batendo à nossa porta. O crime está solto nas ruas do Brasil. O crime está se fortalecendo e a sociedade cada vez mais acuada e amedrontada. É fácil. Em todos os lugares vemos pessoas sendo assassinadas porque não têm dinheiro, tocam fogo nela. Pega o celular e dá um tiro na cabeça. Roubam a pessoa e dão um tiro na cabeça de uma criança de 5 anos de idade. Um piloto da TAM foi fazer turismo na cidade de Bonito, parou em Anastácio, e o mesmo grupo que matou meu filho, matou esse piloto. E, enfim, são tantos casos. Tem o caso de uma garotinha lá em Campo Grande chamada Rayane, que foi atropelada, ela tinha 6 anos de idade, porque um fugitivo, um traficante, que estava fugindo da polícia, propôs a atenção da polícia para conseguir escapar. Ele matou essa menininha que ficou grudada na grade do carro. Foi tirada de lá pelas mãos do pai. Lá em Campo Grande, isso acontece toda hora. Mas nós estamos lá. E vocês aqui. Eu estou aqui hoje contando para vocês como é a nossa vida lá. Precisamos reagir e precisamos, principalmente dos nossos governantes, que foram colocados no poder público pela vontade do povo, atitudes concretas, eficazes e permanentes de ações contundentes de proteção e de garantia de nossos direitos básicos enquanto cidadãos brasileiros. No Mato Grosso do Sul, temos a nítida sensação de que nada é feito. Estamos sempre esperando que o governo faça alguma coisa e nada acontece. A impressão que os nossos governantes nos passam é que não há interesse em coibir os criminosos. São essas atitudes que o movimento Mães da Fronteira gostaria de ver erradicado. E, por sua vez, instalar uma atitude mais justa e decente que nos conduza à paz. O movimento Mães da Fronteira não é apenas as mães Lilian e Ângela. Somos todos nós, brasileiros, que nos importamos com um país civilizado e que proteja seus filhos, como toda mãe faz. Mãe no sentido pai e mãe. São tantas vítimas, são tantos Brenos e Leonardos em todo este Brasil e principalmente na fronteira. Nós mesmos que moramos lá sabemos que acho que nem 10% dos homicídios
que ocorrem, ficamos sabendo. É uma realidade dura, senhores. Não aceitamos de forma alguma que a morte de nossos filhos seja em vão. Não é possível que pessoas sejam assassinadas de forma tão banal e nada se faça para evitar que outras mães passem por essa experiência horrorosa. Apelo agora ao lado emocional dos senhores. Quero crer que todos aqui têm filhos ou mães. Tentem usar do sentimento de compaixão, que é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos colocar no lugar do outro e sentir a dor que corrói nossas entranhas. Somos todos iguais. Portanto, senhores, imaginem os sentimentos que temos em relação à morte dos nossos filhos e de todos os fatores que envolvem esse crime. Qual é a realidade que permeia nosso Estado? 9 cidades de Mato Grosso do Sul, fronteiriças com a Bolívia e o Paraguai, não têm delegado. Pasmem, senhores. Eu lhes pergunto, como é que a população de uma cidade pode ficar em paz sem delegado? Eu lhes respondo, não fica, pois suas vidas e a sua paz estão totalmente nas mãos de criminosos. Estamos sempre ouvindo nos noticiários sobre a total falta de recurso de todas as nossas polícias, federal, militar e civil. Faltam viaturas, combustível, armamento, meios de comunicação, treinamento. Os policiais não têm direitos à própria segurança e de seus familiares. Os salários não são condizentes com os riscos que correm no exercício de sua função. De que adianta? Quando cobramos nossos governantes, quando reclamamos nossos direitos à segurança, a desculpa que ouvimos é que não existem recursos ou que a lei não permite. Nesta vida, senhores, só não existe solução para a morte. Eu nunca mais vou ter o meu filho do meu lado. Mas o homem já foi até a Lua, já descobriu cura para infinidade de coisas. A AIDS tem remédio para controle. E não conseguimos resolver o problema das fronteiras do Brasil. Isso me parece de uma incoerência, assim. O que podemos perceber é que falta vontade, interesse e patriotismo. Quero aqui, senhores, convocá-los a exercer com muita vontade e entusiasmo a função a qual os senhores hoje têm, em função do desejo do povo, que votou nos senhores e acreditou que os senhores fariam a diferença tão esperada em nosso país. Quando do ocorrido, no auge da nossa dor, encontramos um alento junto à deputada Keiko Ota, que nos convidou a participar da campanha pelo fim da impunidade. Santo remédio. Mergulhamos na coleta de assinaturas, movidas pela dor e pela ânsia de ver as leis serem cumpridas com rigor. Os números de casos de mortes e assassinatos em nosso Estado é assombroso, e na grande maioria das vezes com envolvimento com traficantes. Volto a sugerir que se coloquem na nossa situação. Quantos Brenos e Leonardos vão ter as suas vidas abortadas de forma tão absurda? Foram assassinados exatamente por nada. Hoje, senhores, passados 10 meses do assassinato dos nossos meninos, depois de minuciosa reflexão sobre todos os fatores e circunstâncias que envolvem esse assassinato, me dou conta de quanto as nossas leis são injustas. Nós, pessoas de bens e pagadoras de impostos, só nos resta chorar a saudade de filhos tão amados e pedir às autoridades que façam algo por um povo cansado de ver a máfia destruir vidas, famílias, sociedade. Estamos cansados. Senhores, mudem o sistema. Os apenados poderiam sim trabalhar. Trabalhar dignifica o homem. E sei que não trabalham. Passam o dia ociosos, planejando o que irão fazer quando se virem fora das grades. Tem tanta estrada para ser arrumada, tantas pontes para serem edificadas. Parece-me razoável que os criminosos custeassem as suas despesas, e não nós, que somos as vítimas. Seria razoável que assassinos não tivessem nenhum tipo de direito,
pois tiraram o bem maior que um ser humano tem, a própria vida, da qual todos nós desfrutamos neste momento. Se eu infringir uma lei, das mais comuns hoje, como exemplo, furar um sinal vermelho, vou ser severamente punida, com certeza. Vou ter que pagar uma multa, vou ter pontos na minha carteira. Se eu não pagar essa multa, ela vai ser reincidente. Eu posso até perder minha carteira. Sou severamente punida. Enquanto isso, esses criminosos que mataram meu filho, eu não vou enumerar o tanto de benefícios que eles têm. Eu pergunto, está certo isso? A gente trabalha, paga imposto, mantém o cidadão preso lá dentro, dá comida, dá mais um monte de coisa, e qualquer coisa que eu fizer aqui, eu tenho que pagar. E eu, como sou uma cidadã honesta, eu cumpro os meus deveres. Mas eles não. Eles têm privilégios que não são dados a nós. Eu acho que, no mínimo, a liberdade tem que ser tirada dessas pessoas com rigor. Tenho ainda a esperança, mesmo que mínima, que vários parlamentares desta casa tenham o mesmo valor humano que os parlamentares Fábio Tradi e Keiko Ota mostraram ter. A deputada Keiko Ota, que também passou por essa experiência, demonstra abertamente a vontade de lutar por causas que há muito tempo estão abandonadas, mas que a população hoje grita. Quero acreditar que os senhores vão olhar com muita atenção para o problema da fronteira Brasil, Bolívia e Paraguai. Não queremos sucatas de carros repatriados da Bolívia. Queremos que vidas não sejam tiradas em decorrência do tráfico. Nosso desejo é que uma nação soberana como o Brasil tome posse de seu território. Existe um único posto policial ineficiente que conta com uma câmera doada por seguradoras. Mais uma vez, podemos verificar que o que vale é o objeto carro e não a vida humana. Dizem que somos um país emergente. Às vezes, nos igualam aos países do primeiro mundo. Mas em qualquer país que se preze, o amor e o valor dado ao território nacional é prioridade. Coisa que não acontece aqui, infelizmente. Peço a Deus que os senhores nunca tenham que passar pela pior experiência que um ser humano pode passar. Enterrar filhos tão jovens com toda uma vida pela frente, assassinados cruelmente. Isso é contra a ordem natural da vida. Agradeço a oportunidade que nos foi oferecida. Espero que a mensagem aqui apresentada pelo movimento Mães da Fronteira, no momento em que o Brasil vive a maior manifestação popular da história, que o Brasil se posicione. Ou o Brasil é contra, ou o Brasil é a favor das drogas, da impunidade, da violência e da corrupção. Faço-lhes uma proposta. Neste momento de manifestações, os senhores poderiam determinar mudanças que seriam marcas indeléveis para a sociedade brasileira. Senhores, aproveitem o momento e entrem para a história do nosso país. Façam a diferença. Deixem a sua marca. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao deputado Fábio Tradi, por abraçar a nossa causa com tanto carinho, pelo apoio que nos deu e pelo labor em prol da justiça e por promover essa audiência. A deputada Keiko Ota pela luta contra a impunidade. Ao juiz federal Odilon de Oliveira pelo trabalho ímpar que desenvolve na fronteira combatendo as empresas organizadas do crime. À Câmara Federal, em especial, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania por esta audiência. À imprensa de Mato Grosso do Sul pelo excelente trabalho e principalmente à população de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por todo o apoio e carinho. Gostaria de mostrar aos senhores um vídeo que fizemos para que os senhores pudessem ter uma noção de quem eram Breno Leonardo e como a vida deles terminou.
Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, toda sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Em memória de meus amados filhos, Breno e Leonardo, e por uma nação que proteja seus filhos, muito obrigada.